Um pouquinho, senhora. Eu não passei, eu passei vitamina C só no rosto. Ó, que chique! Olá, pessoal, mais um Pod Guia Zen para vocês. Como você já sabe, eu sempre trago aqui um empresário, um empreendedor da nossa região que está fazendo muito sucesso e hoje não é diferente. Eu trouxe um cara que desenrola, tanto é que ele tem um canal chamado Desenrola Digital. Antes de falar um pouquinho aqui com o Adriano, né, o Freitas, meu amigo, obrigada por ter vindo. Obrigado, Freitas. Eu vou primeiro agradecer os nossos patrocinadores. O Grupo Monteiro, mais de 60 anos de mercado, o grupo de facilities. Se você tem um prédio, um condomínio aí, se você precisa de recepção, portaria virtual, limpeza, eles podem te ajudar. O Grupo Monteiro é aqui da região, da Zona Norte de São Paulo, e tem mais de 60 anos de mercado. Então vale a pena você falar com eles, tá? E também a gente tem a Fabi Bolos, que é a nossa parceira. Deixa eu ver o que ela trouxe hoje aqui. Ó, Freitas, ela mandou pra você. A Fabi é confeiteira aqui da Zona Norte e ela faz doces incríveis. Fez um sorteio com a gente também de, sabe aqueles morangos? Morango do amor? Sim. Foi muito legal. E ela tem doces maravilhosos. E ela mandou ela sempre manda pros nossos convidados uma lembrancinha. É um ótimo. Além do nosso cafezinho também, ela manda pra gente. Nossa, maravilha. Obrigado, Fabi. Tá de regime não, né? Não, agora tô de boa. Então tá bom. Freitas, vamos conversar sobre a tua carreira, que é muito legal, né? Você já trabalhou, você é administrador? Isso, eu me formei em administração de empresas. Mas você já trabalhou em TV? Mas trabalhei em TV, muito trabalhei legal. mais de 30 anos em TV, né? O que você fazia na TV? Cara, acho que como hoje em dia nem existe mais o office boy, né? Então eu comecei como office boy Na verdade, eu namorei com uma menina que o pai dela era chefe de reportagem da TV Globo. Que legal! E aí eu comecei a trabalhar de office boy pra ele na agência que ele tinha. E aí sempre a gente é muito cara de pau, né? Então eu ia lá, como que faz? E aí eu ficava na produtora deles. Eles tinham uma produtora que chamava Primeira Linha Produções. Tinha um programa na Band também. E aí eu ficava vendo lá, como que faz? O que é isso e tal. Já se encantando com esse mundo, né? Falei, cara, é isso. E aí eu comecei a me interessar por edição de imagens, né? Eu comecei por edição, mas eu era produtor, né? Ficava, na época que eu tava, nem pensava em ilha não linear, né? Era as fitas Umatic, né? Que eram as fitas desse tamanho. Depois foi para Betacam, que eram as fitas menores. Agora essa outra aí. O Matic eram umas fitas desse tamanho, assim. E eu ficava decupando imagem. Então o editor precisava de imagem da Avenida Paulista. Tinha que ficar fuçando, anotava no papel, mandava para a ilha de edição, fazia um copião, que a gente chamava, ia. E aí eu fui entrando em televisão nessa pegada. E aí trabalhei em diversos canais. Aí eu trabalhei na implantação da TV Câmara Municipal, depois da TV Assembleia, e trabalhei na Rede TV, trabalhei na Band. E parei de trabalhar em TV na Record. Foi a última emissora que eu trabalhei. Mas paralelo à TV, eu sempre trabalhava em agências de edição, produtoras também. Então eu cheguei a editar vídeo da Prêmio Abril de Publicidade. Tá. Bem legal. O stand da Honda no Salão do Automóvel. Então, eu fiz bastante coisa. Até que em 2000, trabalhando na TV da Câmara, eu tinha um amigo chamado Sandro. Ele estava criando um site chamado Shopping na Internet. Nossa, bem no comecinho do site, bem no começo. Porque 2000? 2000. Tá. Era 99, 2000 isso daí. E aí ele criando esse site, ele falou, cara, você tem que aprender a fazer site. Não tinha nem computador. Tipo, eu nem pensava ter computador na época. Eu era um produtor ali na TV. Eu falei, tá, vou ver o que é isso, né? Aí tinha uma banca, existe essa banca até hoje, no Largo do Paissandu, que vendia revistas usadas e tinha uma revista que chamava Internet PR. E essa revista vinha com um livrinho ensinando a programar sites em HTML. E aí eu comprei aquilo e ficava lendo. Só que eu não tinha computador. Aí eu ia na casa, só vendo, entendendo o que era. Aí eu ia de domingo na casa dele pra mexer no computador dele. Então você aprendia na teoria e depois, nossa, difícil. E aí, enfim, eu fui indo até que comprei meu primeiro computador. E eu sempre fui um cara ligado à cultura urbana. Ao hip hop e tudo mais. Eu falei, cara, vou fazer um site. Mas vou fazer um site do quê?
Falei, vou fazer um site de hip hop. E aí criei um site lá dentro do universo online, né, da UOL, se assinava a UOL, e você tinha lá um domínio. Aí ficava lá adrifreitas.uol.com.br/hip hop na veia. Foi o primeiro site que eu fiz. E eu fiz esse site. Só que como eu andava com os caras e tinha contato com os grupos de rap da época, eu tô falando isso daí de 2000 já era, 99. Esse site, esse blog começou a ter muito acesso. Que legal. Começou a ter muito acesso, a galera, pô, você tem que registrar um domínio. Como que registra um domínio? Hoje é muito fácil, né? Hoje você vai com o seu CNPJ e registra um domínio. Só que ali eu tive que abrir uma empresa. Tá. E ali eu abri a minha empresa. Eu falo que eu tive uma startup antes do termo existir, né? Que eu abri uma empresa voltada para publicidade na internet. Era o Kinai lá. E beleza, eu coloquei o site no ar. Aí registrei o domínio, chamava realhiphop.com.br. Esse site, eu ganhei, fiquei 3 anos consecutivos top 3 do Prêmio Best. Mas qual que foi a ideia? Você vendia alguma coisa dentro do site? Não, era um site de notícias. Só pra... Notícias, porque assim, como eu convivia muito naquele meio, eu tinha informação... Era um influencer da época. Tipo isso, não existia isso. É um blogueirinho, você tinha um blogueirinho. A gente não tinha nem rede social na época. Sim, Então, pensa que... Tinha Orkut ainda? Não tinha chegado ainda o Orkut. Tá. O Orkut chegou em 2003, 2004. A primeira rede social que a gente usava, de fato, era o Twitter. Twitter, já tinha. Nossa. Tanto que eu tenho Twitter até hoje, a minha conta é dessa época e sempre foi muito bombado no Twitter. E aí veio o Orkut e a gente postava as coisas no Orkut que não tinha feed, era as comunidades, né? Comunidades. E aí a gente usava isso como meio de divulgação. Só que naquela época, imagina, a gente tinha 13 mil acessos dia. Nossa, bastante. Bastante. Muita coisa. E aí teve vários problemas, né? Eu tô escrevendo um livro que chama Quando Eu Cheguei Era Tudo Mato. Ah, muito bom. Por quê? Eu mostro o quê? Então hoje, por exemplo, você quer fazer um site, você registra o domínio, muito fácil. Você paga R$12 para ter seu site hospedado, usa o WordPress e tá com seu site no ar. Ponto. E tem as redes sociais para divulgar. Sim. Nessa época, eu tive que abrir uma empresa, tinha hospedagem, e aí veio o primeiro problema que eu tive. No segundo mês do site, tinha um negócio que chamava estourar a banda. Ou seja, você tinha muito acesso, eles controlavam a banda de acesso, a quantidade que tinha. E aí tinha que pagar isso. Tinha que pagar isso se você estourava a banda. Aí um belo dia me chega uma fatura de R$3.500 que eu tinha estourado a banda do site. Meu Deus. Como que eu vou pagar isso? Moleque. Você nem tava monetizando? Não tava monetizando nessa época. E aí, falei, cara, ferrou. Pelo UOL? Não, eu usava um servidor que existe até hoje, chamava DigiWeb. Falei, cara, ferrou. E aí a gente começa a ver os movimentos do universo a nosso favor. Tinha uma ONG no Rio de Janeiro, conhecidíssima, chamava Viva Rio. E o Viva Rio criou um canal chamado Presença Hip Hop. E eles chamaram um cara chamado Def Fury, que me conhecia lá de trás do hip hop, assim, em 1988. E aí, no segundo ano, já tinha o Real Hip Hop, que era o meu site, já tinha outros sites. Tinha o Boca da Forte, tinha o Hip Hop BR, tinha o Mundo da Rua, já tinha outros sites depois de 2 anos que a gente fez o nosso. E aí o Viva Rio fez o quê? Convidou todo mundo para se hospedar lá dentro do servidor deles, que eles tinham um servidor. Ali foi que salvou a nossa vida e eu continuei essa história, porque senão eu não tinha dinheiro para pagar. E aí, lógico que depois... Mas aí você ficou com aquela dívida? Morreu a dívida lá, deixei lá. Nem sei que fim levou isso. Falei, eu não vou pagar R$3.500. Não tinha isso na época. Não avisaram nem nada, né? E foi inocência também, né? A gente tava... que eu falo, né? Eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos nessa época. Não tinha a informação que a gente tem hoje de empreendedorismo, o que é empreender, o que é fazer um negócio. Como monetizar na parte... Não tinha nada disso, né? E aí depois que a gente começou a fazer Media Kit, para ir atrás das marcas, a gente chegou a ter patrocínio, tive patrocínio da Nike, eu tive patrocínio
do Lollapalooza. Então, nessa época que você teve esses patrocínios, foi quando você estava hospedado com essa galera aí do movimento. Exatamente. Aí quando a gente conseguiu... O que você fazia? Você dançava hip hop? Não, era DJ. Nossa, eu tava imaginando você dançando. Queria ver, dá uma palhinha aí. Eu era DJ, assim. Eu cheguei a ter até uma história engraçada, assim, porque a gente teve um grupo de hip hop, mas a gente nunca chegou a fazer um show. Tinha um grupo de hip hop que não sabia dançar. Era quase isso, assim. Tinha era eu mais 2 amigos. Um só ficava assim. Eu só ficava lá atrás, lá. Os caras cantavam e tal. A gente tinha uma música, mas a gente, tipo, não foi assim, não levou. Um dos caras até, deixar até uma lembrança saudosista, o Rodrigo Digão, faleceu faz 3 semanas. Nossa. Da minha idade, 51 anos, o cara teve um infarto do nada. Eu fiquei sabendo pelo Facebook. Fiquei muito triste, por acaso. Falei com a filha dele e tal, que nessa época a gente não tinha foto, não tinha celular. Sim. E ela, pô, Freitas, você não tem nada do meu pai e tal. Poxa vida. E aí eu tinha lá, aí eu chamei com o Marcelo, que era outro amigo nosso também, que tinha um grupo, também não tava sabendo. E aí fica a lembrança desse camarada, assim, que era um grande parceiro, a gente andava de skate. Tem um grupo de rap, né, que é um dos grupos mais famosos de rap dos Estados Unidos, né, do mundo, chama NWA. Tem até o filme deles na Netflix, que é o Straight Compton, que conta a história do grupo, né, e desse grupo saiu 2 caras muito famosos, o Ice Cube e o Dr. Dre, que fez aqueles fones Beats by Dre e tudo mais. E o Rodrigo foi o cara que me trouxe a primeira fita cassete desse grupo. Então a gente tem uma história muito bacana. E eu era o DJ do grupo, né? E aí depois, por que eu era DJ? A minha história ela é muito complexa, assim. Tem hora que eu falo, cara, se eu começo a contar tudo... Mas você tá escrevendo livro, não tá? Tô escrevendo... assim, não vai ser bem da minha história, o livro. Porque, assim, eu vivi coisas malucas, assim. Nos anos 80, você deve lembrar ali da época que tinha Rose Bombom, que era casa... Você não vai lembrar. Você vai falar que você... Não saía essa época. Meu pai era bravo, tá? Meu pai era bem bravo. Eu saía nos anos 90, anos 80 não saía. Nos anos 80 tinha 2 casas... Você era novinho nos anos 80 pra sair, hein? Eu tinha 15 anos de idade. Então, você acha? Eu tinha 14, não saía não. Eu era DJ, essa época, meu irmão era gerente de uma casa noturna que chamava Anne 44. Você nem podia ir. Nem podia ir. Então, você queria que eu fosse? Eu ficava escondido na casa, a gente chegou até a pedir pra autorização pro juizado de menor e tal. Meu Deus! E eu era DJ nessa casa noturna. Era na época dos anos 80 e tudo mais. E aí que eu comecei a gostar de ser DJ. A primeira vez que eu escutei hip hop foi lá também. E aí que vem essa coisa do ser DJ, né? Então eu sempre gostei dos toques de artista. Sempre fui artista, né? Bom, pra gente não perder um pouco o fio da meada, porque essa história é bem vasta, né? Então tá, você trabalhou em TV e começou nesse mundo digital aí, nessa parte de hip hop, e se hospedou nesse site aí que tava todo mundo junto. Isso. Aí você começou a ganhar dinheiro. Exatamente. Tá. Nesse momento que a gente conseguiu estabilizar a história da hospedagem, que era aí que a gente começou a montar um plano de negócio mesmo, assim, virar negócio. Virar empresário. Virar empresário. E só que paralelo a isso, eu sempre falo que eu andava com o pé nas 2 canoas. Continuei trabalhando em televisão e cuidava do site. Aí eu tinha um sócio que ficava indo na cobertura, às vezes, de evento e tal. E aí, nessa época, o cenário hip hop da cultura urbana estava muito forte em São Paulo. Então tinha muitas marcas de rap. Então tinha XXL, tinha Manos Hip Hop, tinha Venom. Algumas marcas de skate começaram a transicionar para o hip hop. Chegou um momento que eu tinha patrocínio de todas as marcas. E você ganhava, então, dinheiro pra esses Ganhava dinheiro e cota de roupa. Muito legal. Então, legal também. Eu tinha uma pilha de camiseta, assim, da XL, dava pra amigo e tal. E... Agora o Mike devia querer, né, Mike? Podia ter agora. Nossa, ia ser demais, né? E aí a gente começou a monetizar essa época, mas, infelizmente, a gente não tinha cabeça de empreendedor. Então... Tem que aprender um pouquinho também, né? Então, torrava dinheiro, né? Torrava dinheiro. Poxa, então, era novo... Tanto que a gente tinha um concorrente, né, que era o Bocada Forte. Um abraço pro Fábio e pro André. Eles estão ainda no ar até hoje. Esses caras já tinham a cabeça mais no lugar. E eles cresceram. E aí eles fizeram o quê? Eles montaram uma empresa na época de duplicadora de CD. Você lembra que tinha aquelas
era um computador que não tinha... Não era pirata? Não. Ah, tá. Esse, tipo assim, você ia fazer um evento. Tá. O evento, os caras davam CD com palestra e tudo mais. E eles duplicavam o CD. Tá. E aí eles montaram uma empresa disso. Ganharam uma grana com isso e tudo mais. E ainda ficou na época de DVD, depois começaram a fazer DVDs. Mas a gente, tipo, pô... Aí você continuou na TV, então? Continuei paralelo na TV e por um bom tempo, né? Aí eu saí da Sociedade do Real Hip Hop em 2005 e comecei, e aí eu tive um convite de coordenar a CUFA, Central Única das Favelas. Tá. Hoje é uma das maiores ONGs que tem no país. Conheci o Celso Ataíde, o MV Bill, e aí eu fui coordenar a CUFA no estado de São Paulo. Então a gente coordenei a CUFA. Coordenar o quê? As bases. A gente montou 5 bases em São Paulo. Então tinha na Brasilândia. Base do quê? Da ONG, era uma ONG. Ah, tá. Então a gente fazia trabalho social por São Paulo. Então tinha Vale do Paraíba, CUFA, Central Única das Favelas. Ah, que legal. Hoje é assim, referência, né? É referência. Devia saber, tipo, né? Na época, assim, a grande mídia estourou para o Brasil inteiro na época da pandemia. Legal. Porque assim, a CUFA hoje ela está presente em todas as favelas do Brasil. Então. E aí eles conseguiram fazer todo os projetos sociais. O projeto, levar cesta básica, toda essa história, né? Hoje, eu até, coisa da semana, 1 mês, 2 meses, não, mas 3 semanas atrás, a CUFA ela desenvolveu um projeto que chama Expo Favela, que é para empreendedores da favela. Ah, eu vi. E eu palestrei nessa, exatamente, eu palestrei nessa última, é feito no Expo Transamérica, então é um evento para mostrar que na favela, de fato, tem empreendedor, tem todo um cenário lá. E aí o Celso Ataíde, que é o coordenador, que hoje é o presidente da CUFA, ele criou uma empresa chamada Favela Holding. Então ele criou várias empresas dentro da favela. Então tem a empresa de turismo, tem a empresa de celular e tudo mais. E eu era o cara que coordenava no estado de São Paulo. Então a gente tinha no Vale do Paraíba, tinha na Praia Grande, na Brasilândia, Paraisópolis. Nossa, enorme, né? É. Hoje tá espalhado, assim. E eu era o cara que coordenava essa daí. Eu fiquei um bom tempo na CUFA. Você ficou até quando? Cara, eu fiquei na CUFA, eu acho que foi até 2014, mais ou menos. 2005 até 2014, tá. Aí, na sequência, eu falei, cara, eu não quero mais saber disso, vou ficar só na TV, quietinho. Tava lá, trabalhava na TV, Rá-Tim-Bum. Você fazia, então era paralelo? Paralelo. Aí no Rá-Tim-Bum era TV Cultura. TV Cultura, exatamente. Trabalhei lá, trabalhei na implantação. Que legal. Eu que fui o cara que deu o primeiro play, por acaso, na TV Rá-Tim-Bum, fui eu. Fiquei lá, era muito legal mesmo. E fiquei na TV Cultura um bom tempo, mas é a frase que a galera fala, né? Você sai do rap, mas o rap não sai de você. E aí eu tinha muita informação ainda, só que eu não via mais criar um site de hip hop. Aí eu criei um site sobre cultura urbana, chamava Radar Urbano. E aí com o Radar Urbano também foi muito bacana. Aí que eu fechei parceria com a Nike, fechei parceria com o Lollapalooza, eles divulgavam no nosso site. Em 2014 estava bombando. Já estava bombando. Ainda, né? Tá. E aí já tinha outras redes sociais, então, pô, o negócio aconteceu muito, muito bacana. Mas eu tocava praticamente sozinho. Era eu, Marcelo, meu sobrinho. E toquei. Cansei também. Falei, cara, parei com tudo, saí e tal. Fui cair na TV Record. Chegando na TV Record, eu tava pesando 103 quilos. Então eu tenho 1,67 m, eu era uma bolinha. E aí a médica falou assim, ó, você vai entrar no período de aquele canal de experiência, né, que é 3 meses, você vai ter que emagrecer nesses 3 meses, senão a gente não vai te contratar. Caraca! Por quê? Aí depois eu fiquei sabendo que tem uma política interna em várias empresas, em televisão principalmente, assim, TV você fica sentado. Sim. Eu era editor nessa época. Então você fica sentado, você não tem horário, você não come direito, a propensão de você ser obeso é gigante. Só que o obeso quebra a cadeira. Eu achei que eles estavam preocupados com a sua saúde. Não estava preocupado com as cadeiras. Entendi. Tanto que quebrou, a hora que eu cheguei lá, tinham várias cadeiras quebradas. Muito louco isso. Nossa. Eu nunca imaginei um negócio desse. E aí, beleza. Aí eu fui fazer... Eu gostava de fazer academia, quando eu era jovem. Falei, cara, vou voltar a treinar. Voltei a treinar e tudo mais. E comecei a ter resultado muito rápido, e aí a cabeça de empreendedor não consegue fazer algo e não vê algo podendo fazer. Falei, cara, tem algum site que tem a ver comigo, nesse novo cenário?
que fale de cultura urbana e que fale de academia sem ser aquela coisa do maromba, o cara fica no espelho, aquele estereótipo que tinha. E não tinha. Aí eu criei um nome chamado Urban, de urbano, e Gym de academia, Urban Gym. E criei um blog, esse blog, na sequência, criei a conta no Instagram, tava começando as histórias de hashtag, não tinha hashtag ainda muito na época. Disso virou canal do YouTube, aí eu me associei com o Thiago Franco, que é primo do Felipe Franco. A gente criou um canal, a gente chegou a ter pré-treino nosso, eu tive 4 lojas de suplemento. E nesse ponto eu recebi um convite para cuidar e fazer o site de uma academia aqui da Zona Norte. E aí eu fui para fazer o site deles e virei gerente deles por 7 anos. Aí mudou a história. Você foi pro outro lado, né? Outro lado. Você foi pro lado fitness. Pro lado fitness. E ali eu continuei cuidando das redes sociais e tudo mais, porque eu vi esse nicho de cuidar de rede social, de academia, de atleta. Então, esse cenário até novo que tá tendo agora da geração Z com academia, falo, cara, eu vi muito além do tempo, né? Eu fiz isso daí em 2016. Se fosse agora, até poderia estar ganhando até mais dinheiro do que eu ganhei nessa época. E aí eu gerenciei academias e sempre trabalhando, até que 2020, né, fazendo um belo salto no tempo, pandemia e tudo mais, teve ali uma disrupção total da minha vida. Eu sofri um assalto extremamente violento. Caramba. E aí eu já tava meio que um burnout, já tava de saco cheio de tudo. E eu tava na hora errada, no lugar errado, fazendo tudo de errado. E aí foi meio que o Deus sacudiu e falou... Agora, chega, né? Volta pra casinha e vamos cuidar do seu sonho, né? Porque quando você empreende e fazendo o sonho dos outros, bacana, você tá fazendo o seu, mas você não dá atenção no seu. Então o seu não vai tocar, se você tá dando atenção 50% aqui, 50% ali. E aí foi que daí eu decidi sair de tudo, sair das academias e tudo mais, e retomei a minha agência, que você falou ali, a Desenrola Digital. Desenrola Digital. E daí de 2020 pra cá, eu só toco a agência 100%. Mas é legal, com toda essa experiência, eu já vi palestra sua e é muito legal. Você sabe o que você está falando, você estuda demais, você estuda muito, né? Você lê muito. Sim, leio muito. Então, assim, gente, um dia façam, quem puder, a gente vai deixar o arroba dele e tudo demais aqui, mas quem puder fazer reunião com você, você é um consultor, né? Nato. Assim, hoje é o que eu falo, cara, eu gosto de, eu vejo um negócio, né? Eu consigo ver oportunidades, visão, né? Que tem hora que eu mesmo falo, caraca, eu sou muito bom. É tipo guardar um negócio. E surge muito do nada, né, cara? Então, quando tem, assim, eu gosto de fazer sempre a tal das sessões estratégicas, né? Então, tipo, começo a escutar. Aí eu falo, putz, isso daqui. Ontem mesmo a gente tava... Foi um amigo meu em casa, dessa época aí de 20 anos. E aí eu conversando com ele sobre um projeto mais voltado pro social que a gente tá montando, que chama Quebrada Digital. Que é levar tudo isso que eu faço pra quebrada. É legal, né? Ter essa ponte. Porque assim, essa palestra que eu dei na Expo Favela, eu olhei, tipo, dei uma palestra, ficou gente fora, foi muito bacana, assim, falando sobre inteligência artificial. Só que eu falei, cara, ninguém sabe nada. Tá todo mundo perdido. E aí eu lembrei desse projeto que tava engavetado. Falei assim, cara, eu tenho Quebrada Digital. Então, pô, o que a gente pode fazer com esse daqui? Aí já tive reunião na Secretaria de Cultura, legal, muito legal. E aí esse amigo foi em casa ontem, ele trabalha com produção musical. E aí na conversa com ele, essa coisa da cabeça explode, eu falei, cara, veio uma outra explosão, tava conversando com o Mário, que eu não tinha pensado nisso. Porque daí eu vou fazer o Quebrada Digital, eu tinha pensado somente na inteligência artificial, rede social. Só que não, eu posso criar um guarda-chuva para tudo que envolva produção musical, mesma parte de empreendedorismo. Isso pensando então para a comunidade? Para a comunidade. Para você vender um pacote... assim, trazer patrocinadores que eu consiga levar e fazer isso dentro das casas de cultura de São Paulo. Então assim, nessa reunião com a Secretaria de Cultura, tive uma reunião com o Marcelo Cavanha, que cuida da pasta de hip hop de lá, mas a gente tem contato lá com o Totó, que é o secretário, ele se comprometeu de abrir os lugares da prefeitura. Só que eu preciso de dinheiro para fazer. Sim. E aí que a gente vai agora eles sair. Eles abrem espaço, mas você precisa de alguém para... Mas legal, tá mas aí também muito legal. Está acabando o desenho total do projeto, até porque ontem teve essas ideias novas.
eu passei para a pessoa que está fazendo o projeto com a gente, e porque tem que sempre ajudar, né, cara? Tem muita gente que precisa de ajuda. Mesmo o grande empresário, que a gente está em grupos de network, que a gente vê a quantidade que as pessoas estão despreparadas para o que está acontecendo, né? Porque que está acontecendo nesse momento. As pessoas não estão entendendo que lá vai ser lá na frente. Não vai ser lá na frente. Não, já está acontecendo, né? Tá sendo então, agora. assim, pra gente falar aqui pro pessoal que está assistindo você, quem quiser te contratar, o que você está fazendo hoje que eles podem te contratar? O que a tua agência faz? Hoje a gente tem a Desenrola Digital, então a gente cuida, primeira coisa, de toda a estratégia do seu negócio. Então você tem um negócio, você não sabe como trabalhar ele no digital, você não sabe como monetizar ele no digital, você não sabe como trazer mais clientes para ele usando o digital. Você não precisa necessariamente vender no digital. Você pode usar o digital para potencializar o seu negócio. A gente cria toda essa estratégia. Você mexe toda com a parte de comunicação da pessoa. Então, exatamente. Nas redes sociais e a parte estratégica para fazer isso. Exatamente. Pô, preciso criar conteúdo em vídeo pro canal. A gente cria conteúdo. Então, parte aqui do Guia ZN aqui, sim, a gente também dá uma colaborada. Inclusive, gente, quem deu a ideia, quem falou comigo, você não faz um podcast? Foi ele. Exatamente, esse ponto a gente não pulou, né? A gente pulou. Porque, mas é verdade. Foi uma eu tenho também um podcast, né? Eu tenho o Urbancast, e aí, que eu falo, eu tenho duas palavras que são constantes na minha linha, né, de trabalho, que é a intencionalidade e a consistência. E intencionalmente eu queria me conectar com a Nancy, fazia tempo que eu não falava com a Nancy. E aí eu falei, cara, eu vou trazer ela pro meu podcast. Aí eu trouxe a Nancy pro podcast, entrevistei ela sentiu o gostinho de estar ali na cadeira. A hora que acabou, eu falei, Nancy, você já pensou em ter um podcast? Ela, é verdade! Mas eu não fui atrás. E aí que a gente montou tudo, porque a gente tinha sociedade no estúdio, e, graças a Deus, tá voando aí o podcast. Então a gente cria toda essa parte de conteúdo de Reels, de curso. Eu tenho um curso e quero monetizar esse meu conhecimento. Quero fazer a produção desse curso. A gente também faz isso. E outra coisa também que você faz, se alguém quiser uma palestra, você também tem exatamente. Todo para fazer uma palestra. Quero dar um workshop para minha empresa. Pô, a minha empresa tá aqui e eu não sei para onde ir. Então, eu sei que muitos empresários vêm. Então, não importa se é uma pizzaria ou se é uma indústria. Eu sempre falo que hoje, do P ao P tem que saber de inteligência artificial. Do porteiro ao presidente. Não importa. Então, o cara tem que saber. Você pode fazer aquelas curtinhas, né? Mais enxutas ou uma palestra mais perfeito. Eu posso fazer um workshop que vai colocar uma TV e eu vou mostrar praticamente como a pessoa usa, como atualiza o Instagram, ou como atualiza o TikTok, como cria uma linha editorial, ou como falo, não, eu quero um treinamento de 3 dias, Freitas. Bacana. A gente senta e vai te dar um treinamento de 3 dias para toda a sua empresa. Gente, dá uns 3 livros, né? É muita coisa, essa história é muito vasta, é muito legal. Então você tá fazendo, vamos falar do livro, você tá escrevendo um livro agora que era Tudo Mato, pra falar do digital. Exatamente, pra fazer uma comparação do quê, né? Então pega lá o caso do ano 2000 lá. Do ano 2000, pra você fazer um site, você tinha tudo aquilo. Hoje você faz assim, você tá com o site lá. E aí, como que hoje em dia você não tá fazendo isso? Muito legal. Então, quem quiser te contratar, entra no teu direct mesmo, pode falar lá, Desenrola Digital, pode falar diretamente com você. Isso. Para te contratar para palestra, para te contratar para ser uma agência, é isso. Exatamente. Freitas, o mais prático, chega lá. Freitas.original, link da bio, tem tudo os meus canais lá, canal do YouTube, tem o Desenrola Digital, meu WhatsApp pessoal tá lá, pode me chamar, você vai falar diretamente comigo. Vai ser um prazer atender vocês. Muito legal. Obrigada, Adriano. Obrigado, muito obrigada, valeu, gente. Obrigado. Muito legal, né, gente? É uma história muito vasta, mas assim, tem muita coerência, tem muita, né, perspicaz, você é muito perspicaz, tem muita história, muito inteligente, a gente sabe que você lê muito, estuda bastante e pode trazer muitos benefícios aí para sua empresa. Gostaram? É muito legal, né? Se você conhece algum empresário que está precisando de alguma ajuda, já encaminha esse vídeo agora para ele, porque eu tenho certeza que pode ajudá-lo. E aí, como eu falo para vocês, a gente sempre traz aqui empreendedores e empresários da região para te motivar no seu negócio. Eu tenho certeza que o Freitas te motivou, né? Gostaram? Então, vejam os outros episódios. Eu tenho certeza que a gente está fazendo um trabalho aqui com empreendedores e empresários da região exatamente para trazer mais formato aqui para nossa região da Zona Norte de São Paulo. É isso, Freitas. Obrigado, Nancy. Obrigado a todo mundo aí. Assistem lá, chama a gente. É isso aí. Gostaram? Então, eu quero ver você no próximo episódio.